capoeirinha surgiu em 2002. Eu tava dando aula num projeto chamado Projeto Caraí. Era um projeto que eu tava dando aula aqui na região do Capão Redondo, na comunidade. Eram 10 garotos, homens, querendo dançar e colocar um pouco as suas questões, assim, em cena. Outras Pautas foi um espetáculo que veio pra gente comemorar os nossos 10 anos de trabalho. E no mesmo ano que a gente completou 10 anos, o Capão Redondo completou 100. E aí a gente chegou num lugar comum que é o apartheid gentil, que a gente chama, né? Que são essas separações, esses preconceitos institucionalmente velados, mas a gente sabe que no dia a dia eles existem. O racismo é um elemento estruturante dessa sociedade, então a gente vê qual é a cor, né, das pessoas que estão morando no Capão Redondo, qual a cor das pessoas que estão morando no Morumbi. Então o apartheid ele é bem marcado, mas ao mesmo tempo o brasileiro finge que isso não existe. Ei, esse aqui, ó, é a amostra grátis. Eu aprendi que eu era negro brigando, saía pra rua, era viver um caos, viver um inferno. E o meu apelido era Beiço de Bater Bolinho. Então, eu, quando era criança, eu fui ensinada que eu era feia, que meu cabelo era ruim, e eu ligava a TV, eu não me via. E o que isso faz com a nossa subjetividade enquanto criança negra, né? De você ligar a TV e todas as pessoas que são consideradas bonitas não são as pessoas como você. Você não tem ninguém com o seu cabelo, você não tem um comercial de shampoo com a mulher com cabelo black, uma mulher fazendo trança. Então, eu tinha uma baixa autoestima causada pelo racismo. E o pó foi, eu acho que foi a forma, inclusive, eu acho mais literal que a gente encontrou até, para deixar a coisa clara, escancarada para as pessoas, né? Sejam bem-vindos ao espetáculo Outras Portas, Outras Pontes. Eu fui a sorteada de hoje para fazer uma atividade de identificação. Eu gostaria que se colocassem na minha frente aqueles que se identificam como negros. Não tem ninguém que se identifica como negro? O senhor se considera negro? Sim, sou afrodescendente. O senhor? Eu sou negro. E a senhora? O senhor? Corintiano. Tá certo, é isso aí. Qual a religião da senhora? Evangélica, da Igreja Universal do Reino de Deus. Estou indo para o Templo de Salomão. Aleluia! Tá indo direto pro Templo de Salomão, é isso aí. De qual religião você é?
uma pergunta para te fazer. Você se considera bonito? Não. A gente começa a provocar o público para que ele se autoafirme como ele se vê e não como a sociedade o coloca. E aí a gente tem percebido o quanto é difícil as pessoas terem autonomia de se colocar. A gente já teve situações das pessoas não quererem assumir o eu sou bonito. Mas a alma não fica. É cansaço, trabalhou suado, pegou trem, busão, lotação. Um tapa na cara todo dia. Em um farol vermelho se monta o picadeiro e o palhaço de 9 anos garante a diversão. O corpo tá calejado, mas a alma não fica, não. Palavras são vomitadas, regras sendo dadas. E enquanto tudo isso acontece, entre gritos indignados, rezas, povo, trânsito, greve, o opressor vai massacrando a nação. É indignação, é isso que eu quero, que eu busco no corpo. Eu quero que a gente possa ser um canal de protesto poético e tudo mais. Aí eu falei, bem, gente, então o nome da nossa pesquisa vai ser a dança da indignação. É verdadeiro, é nosso, a gente tem propriedade porque a gente vive nos nossos corpos todas essas questões. Né, a pobreza, a desigualdade social deixam muitas pessoas à margem desse sistema que engole a gente, né? Esse sistema do trabalho, do individualismo. Como a gente transforma isso? Essa coisa ruim em celebração ou em arte? Como a gente transforma esse acontecimento? Eu costumo dizer que o transporte é dividido em 2 momentos. No primeiro momento, a gente separa, a gente cria essa tensão desse apartheid. E no segundo momento, a gente junta pela ancestralidade do Capão, que é uma ancestralidade, como diz o MC Gaspar, que é indígena, nordestina, africana. A partir do momento que eu fui ter contato com a minha história, quem foi Zumbi, quem foi Dandara, antes da escravidão em África, quem foram meus antepassados, aí eu fui recriar e ressignificar o que era ser negra. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Walter Benjamin, que ele fala que a história é contada pelo ponto de vista dos vencedores. O racismo faz com que a nossa história nos seja negada, que a gente não tenha acesso a ela, porque se eu não sei de onde eu vim, se eu não sei quem eu sou, eu vou seguir aquilo que o vencedor diz que eu sou. Eu tenho uma filha de 9 anos, em idade escolar, e a Luamin nunca teve, ela não sabe de nada pela escola, quem foi Zumbi, quem foi... E muito menos o que é coco, o que é maracatu, o que é a dança dos orixás.
A gente fez uma circulação para adolescentes. E aí, quando a gente encontrava as negras, umas 2 negras no cabelo liso, aquele estereótipo, né, de negra que tá passando um processo de embranquecimento, e elas olhavam e assistiam. Nossa, a gente já teve depoimentos assim de meninas negras chegarem pra gente chorando. Eu nunca vi isso, como é que eu faço pra ser igual a vocês? Assumir minha cor e tal. Eu achei incrível, principalmente por essa ocupação do espaço urbano, que eu acho que é importante, e até a reação das próprias pessoas ao vê-los, né? Então, também como não estão acostumados também com esse tipo de intervenção nesses espaços, e quanto que é importante a gente realmente ocupar os espaços. Eles falam assim, gente, não existe preconceito. Ótimo, realmente não tem. O que falta é informação, você é ignorante. Essa pessoa branca, ela diz que não tem racismo porque também ela se beneficia disso. Então, eu não acho que ela é ignorante, ela é bem inteligente. Ela está usando essa ideologia, esse projeto ideológico de nos manter apartados. E, na verdade, eu acho que elas estão a serviço desse projeto ideológico. Por mais que ela diga que não tem preconceito, ela fala, eu não tenho preconceito, mas ela está se beneficiando dessa estrutura racista. Boa noite. Tudo bem com o senhor? O senhor se considera negro? Sim. E a senhora? O senhor se considera pardo, branco ou negro? Corintiano. Tá certo. Normalmente as pessoas não acreditam que eu estou perguntando para elas. Então, demora para entender qual é a pergunta que eu estou fazendo. Na hora da religião, ficou muito forte, né? Mesmo que o microfone não estivesse na boca, estava respondendo. Não, eu estou indo para a Igreja Universal do Reino de Deus. Assim como também a questão racial, a dificuldade de falar que eu sou branco. Então é mais fácil falar, eu sou corintiano. Eu acho que dessa vez, diferente da outra vez que a gente dançou aqui, as pessoas que interagiram, elas interagiram com um pouco mais de profundidade. Exatamente, elas se envolveram um pouco mais, né? As intervenções elas foram um pouquinho mais longas do que foram das outras vezes. Às vezes entra cachorro, a gente sorri pra que a gente acha que não merece. Às vezes a gente deita do lado das pessoas que estão deitadas na rua. A gente já ouviu muitas coisas. Nossa, que pererecão, que feia, que bonita. Isso não é dança, isso é dança. São justamente as pessoas que fazem esse trabalho de rua ser mais interessante do que ser apresentado em caixa cênica, né? Que é um teatro convencional.
porque a grande maioria dos lugares que a gente faz são lugares afastados. Mesmo o Terminal Parque Dom Pedro, a gente considera ele uma periferia dentro do centro da cidade, né? Ele é via de pessoas que vão para vários lugares da cidade de São Paulo, sobretudo as periferias. Então, são pessoas que normalmente não acessam cultura de uma forma geral, quiçá a dança, né? Eu não digo só o Capão, assim, eu digo esse extremo sul, que acho que é Capão, Jardim Ângela, em Boimirim, Jardim São Luís. É o que inspira hoje o trabalho da companhia e é uma região de uma extrema efervescência cultural. Desde o princípio, quando eu decidi criar a companhia, umas coisas que me inquietavam eram por que a dança de pesquisa, por que a dança contemporânea não era produzida aqui. Por que eu tinha que, para estudar, eu tinha que atravessar a cidade para eu estudar. E aí foi quando eu falei, não, então acho que a gente precisa sim pensar um processo de descentralizar essa produção de dança. Agora, os outros bailarinos, eles não são da região. Um mora na periferia da Zona Oeste, tem toda essa questão do atravessar a cidade, que pra gente também acaba virando material de pesquisa, né? Eu venho do centro de São Paulo, né? Então eu passo pelos jardins. Durante o trajeto a gente vai vendo essa transformação, sabe? Que tá todo mundo saindo daquele lugar e vindo pra cá. Todo mundo tá passando o tempo todo, as pessoas passam fora da faixa mesmo, atravessam por cima do seu carro, sabe? Elas saem do ônibus fora do ponto, é um tumulto, sabe? Isso é inspirador, né? E quando a gente vai dançar em outros lugares, a sensação e a responsabilidade é de levar o Capão para esses outros lugares. Então a gente sempre procura criar essa via de mão dupla, né? De estar aqui, militar aqui, mas também levar as coisas para lá e criar essa circulação pela cidade. Eu não danço na companhia. Eu assumo esse lugar de coreógrafa, de diretora, de provocadora cênica, de gestão, de tudo, produção, um pouco de tudo. Eu até costumo dizer, assim, eu falo isso como uma afirmação política, que eu sou gorda, preta, da favela, macumbeira e mãe solteira. E as pessoas olham pra mim de um jeito, mas você dirige uma companhia de dança? A minha relação com a dança se deu mais ou menos quando eu tinha uns 12 anos, mas eu sempre fui muito tímida, uma criança muito fechada. Por diversas questões eu não aceitava a minha cor, não aceitava a minha condição social, então eu tinha crises existenciais na infância. Minha mãe é branca, meu pai é negro e minha mãe tem cabelo liso. E eu ficava, quando eu era pequena, minha mãe dizia que eu ficava reclamando, pai, a culpa é sua, vi que você não alisou o cabelo antes de... Com 10 anos de idade, por exemplo, eu fui impedida de dançar na escola pela professora porque o meu cabelo não fazia coque. Até que eu tive esse contato com a cultura negra, com a dança afro-brasileira, que foi aí, eu acho que foi um grande divisor de águas na minha vida, que eu consegui abrir um universo muito grande, assim, de poder me reconhecer como mulher negra, de poder me reconhecer como autora da minha própria história.
Capão. Olha só essa donzela, olha o rebolado dela. É a rainha da favela e com ela eu vou casar. Mulher bela e graciosa, é a mulher do Capão. Ela é muito formosa, não foge da luta não. Cuida de toda a família, zela pela união. Sansa Croma é o nome de um pássaro, de uma lenda sul-africana. E essa lenda diz que as mães, né, sul-africanas cantavam e pediam para que esse pássaro protegessem os seus filhos dos massacres provocados pelo apartheid. E acho que é um pouco, inclusive, do que eu tento passar pra minha filha hoje, dessa questão dela gostar da cor dela, dela gostar de ser negra e de se afirmar como uma criança negra. Então hoje a minha filha, ela fala, ela até brinca, sou negra, mamãe, eu só adoro meu cabelo, ela é super militante, né, filha? A gente está num movimento de ocupação, né, de protagonismo. Eu acho que o Sansa Croma representa isso. Que, de forma geral, a gente vive num país que ainda trata a arte de maneira extremamente eurocêntrica, que fica para grupos privilegiados e deslegitima todas as outras formas de arte, principalmente aquelas produzidas por pessoas negras. Mas acho que hoje eu tenho esse papel, não só com ela, mas um papel com a minha família, um papel com os amigos, enfim, na sociedade, de que eu posso multiplicar, né? Faz marmita, pisa chão. Pega ônibus lotado como e tal destinação. Essa é a Sansa Croma do Capão. Mulher de todo esse apreço, me passa seu endereço. Quero ver se apareço pra gente se chamegar. Mandei samba e forró, cavalo marimandê. Não estando satisfeito, com o corpo me soltei. Na panela da cozinha, meu ritmo eu arrumei. Essa donzela, olha o rebolado dela. É a rainha da favela e com ela eu vou casar. Mulher bela e graciosa, é a mulher do Capão. Acorda cedo todo dia, faz marmita, pisa chão. Pega ônibus lotado como e tal destinação. Essa é a Sansa Croma do Capão. Mulher de todo esse apreço,